Afirmo que dialogar todos os dias acerca da virtude e sobre as outras coisas em relação às quais me ouves discursando e examinando a mim mesmo e os outros constitui o maior benefício para o ser humano e que a vida sem esse exame não é digna de ser vivida. A Defesa de Sócrates é o primeiro texto platônico de uma série de textos que retratam a condenação e a espera da execução de Sócrates. A primeira questão tratada nesse texto é sobre a filosofia e a sua natureza. Veja que Xenofonte, que é um outro texto que retrata a apologia de Sócrates no tribunal, é um texto histórico que procura retratar justamente aquilo que o próprio Sócrates tenha dito. A Defesa de Sócrates do Platão funciona como todos os outros textos do Platão. O Sócrates é um personagem e o personagem que, quando fala o Platão em razão a todas as outras teorias e ideias que apareciam na Grécia, que estão na boca dos outros homens. Então, neste sentido, Sócrates aqui faz a mesma função que ele fará em todos os outros textos, que é representar a filosofia platônica. Sócrates aparece como o personagem principal na sua defesa, e a primeira coisa que nós precisamos pensar sobre a prática da filosofia é que o Sócrates vai dizer que ele não pode deixar de praticar a filosofia, porque a condenação que os atenienses queriam que ele sofresse a princípio não era a de morte e a de execução, ou a de ostracismo, ou a de multa. A primeira ideia dos atenienses era calar Sócrates, deixar que Sócrates pudesse viver e levar a sua vida normalmente sem que ele exercesse o que ele chamava de filosofia. Vai recusar veementemente esta questão. Para ele, não pode haver nenhuma possibilidade de negar a prática da filosofia, uma vez que você a começou. Seria uma traição do que ele vai chamar de Deus interior, do daimon, aquele gênio que contém na sua alma, ou seja, aquela voz da consciência, e como esta consciência vai criar para ele uma dinâmica obrigatória da busca do conhecimento, ele vai dizer que é impossível que ele possa viver sem fazer filosofia. Nas palavras do próprio Sócrates, uma vida sem questionamento e o exame de si, dos outros, da virtude, da excelência, do belo, não vale a pena ser vivida. Então, viver sem poder filosofar é terrível. E porque a busca pelo questionamento das coisas e a busca diária da virtude é o maior bem que pode existir. A questão, pura e simplesmente, então, é que os detratores do Sócrates vão se acometer de um certo desespero. Qualquer condenação do Sócrates é uma atitude desesperada para fazer calar a voz da crítica à sociedade ateniense. Sócrates é um velho, ele morreria em breve de qualquer maneira, ele tem muito mais expectativa de morte do que de vida. Os atenienses só têm uma obsessão em finalizar a vida do Sócrates, porque ele põe em risco todo um sistema ateniense baseado no sofismo, alicerçado no papel do sofista, e que o Sócrates é o principal inimigo. E não obstante, esta é a grande cruzada do Platão em todos os seus diálogos: combater o sofista. O sofista é o profissional da falsa verdade para o Platão. O mal, ele mente, ele engana, ele ilude, e por isso ele condena as pessoas fora da verdade. Platão, essa é uma questão muito importante. Trinômio, verdade, amor e justiça, para o Platão é muito fundamental. Nesse sentido, a defesa de Sócrates, ela expõe uma busca obrigatória pela verdade a preço altíssimo,
que é recusar, por exemplo, qualquer medida paliativa que possa te afastar da verdade, né? O Sócrates personagem vai dizer: eu não quero ser condenado a parar de filosofar, eu não quero ser condenado a pagar multa, eu não quero ser condenado a viver em outra cidade, eu não quero ser condenado nada que me obrigue a parar com a minha vida de crítica. E aí só lhe resta a última condenação, que é a condenação de morte, e que ele aceita de bom grado. E é aí que nós vamos ver melhor do Fédon por que é que esta ideia é tão bem aceita por ele. Mas é importante entender aqui que a filosofia crítica por natureza, então ela vem como contestadora de verdades socialmente estabelecidas, que o Platão vai chamar pura e simplesmente de mentiras. Não existe verdades socialmente estabelecidas, verdades legais, verdades inconvenientes. Só existe a verdade. E a verdade se opõe a todo o resto, que é a opinião. É aqui que o Platão vai explicar e vai começar, pelo menos, insistir num sistema muito importante da sua filosofia, que é o sistema da episteme versus doxa, que depois vai virar ciência versus dogma. Não? Isso é a crença, a fé. Só fazem opinião. E opinião não é verdade. E esse é um ponto fundamental aqui. O Sócrates vai dizer: entre a opinião de vocês todos e a verdade, ficarei com a verdade, ainda que tenha que morrer. Não obstante, o movimento de calar intelectuais que colocam em risco o status quo na história da humanidade e, sobretudo, da civilização ocidental, quase carne de vaca. Você tem em qualquer sociedade um problema com isso. Qualquer sociedade, sobretudo por Platão, qualquer sociedade tirânica, sociedades arbitrárias, autoritárias e tirânicas geralmente vão buscar calar a dissidência porque elas não suportam a crítica, porque, segundo como Sócrates diz, a crítica trará a verdade. Essa questão é fundamental para ele. E dessa questão deriva a próxima, porque o Sócrates ele vai se recusar a fazer uma defesa tradicional, quer dizer, ele vai se recusar a ser sofista, se recusar a usar da retórica para se salvar. Ele falou: eu não vim aqui convencer ninguém da minha inocência, eu vim aqui dizer a minha inocência, eu vim aqui lhes contar a verdade. E aí o Platão vai pôr uma questão que depois ele vai explorar melhor na República e na Alegoria da Caverna, que é como os homens que não estão preparados veem a verdade. Sócrates vai expor a verdade sobre dois argumentos importantes. Ele não tem ânimo, primeiro, para dizer o que os homens gostam de ouvir, que são gracejos e elogios, e isso é o base do argumento retórico sofista. Ele não tem disposição também para se humilhar para aqueles que vão se sentir mais poderosos, quer dizer, nem elevar o caráter de fama e glória, nem elevar o caráter de poder das pessoas, que é o que a retórica geralmente faz. O Sócrates não vai se dispor a fazer. Ele vai dizer que, pelo contrário, é preferível morrer adotando uma defesa que faz jus à sua vida de forma coerente do que viver de forma indigna. Vou aqui e vou contar várias lorotas, vou contratar um advogado, este advogado vai vir, vai contar um monte de coisa aqui para vocês, vai me inocentar, só que o que eu vou contar aos meus filhos? Vou contar aos meus filhos, aos meus netos, aos meus discípulos que Sócrates, o homem que perseguiu a verdade, recorreu à mentira para se livrar da morte. Que covarde, que rato é Sócrates. Sócrates não é um rato, Sócrates é um homem livre. E a liberdade impele na consequência dos seus atos e, sobretudo, em arcar com elas. E, neste caso, Sócrates diz: se ainda que deverei morrer defendendo minha vida e a verdade, assim haverá de ser. É importante que o Platão vai colocar isso aqui na defesa de Sócrates e também num diálogo chamado Górgias e num diálogo chamado Crátilo, que a retórica ela é artífice, mera técnica sem compromisso moral com verdade nenhuma. Então ela é imagem da imagem, porque para o Platão, e o Platão é um grande crítico dos artistas, o verdadeiro artista, que é o genial, que é aquele artista talentoso, virtuoso, que está imbuído do daimon, né, que tem uma consciência de daimon, ele já faz uma imagem do real. Esse é o verdadeiro artista, ele ainda é tolerável, mas ele faz imagem do real, ele não faz verdade. Porque para o Platão, arte nenhuma faz verdade. Ela faz imagem do real. Mas esse é tolerável, porque é uma imagem do real. Todos os próximos que aprendem fora da virtude e que usam artífices fazem imagem da imagem. De alguma maneira, o retórico pega uma coisa que já não é a verdade, olha esta coisa e faz uma segunda imagem dela, passa esta segunda imagem como uma terceira imagem na cabeça do povo, e por isso você está tão distante da verdade que não tem nem por que ter começado.
Essa semelhança que o Platão está pondo aí entre a verdade, a arte, o artífice, é uma coisa que vocês podem ver, por exemplo, no potinho de fermento royal. Porque no potinho do fermento royal tem um rótulo com um potinho de fermento royal. Que no potinho do fermento royal do rótulo tem um rótulo com um potinho, e assim sucessivamente, né? Vai até o infinito. A questão é que o potinho do potinho do potinho, que está lá no rótulo do potinho, não dá mais para ver direito, tão distante da verdade que ele não é compreensível. E é isso que a retórica faz. Só que para compensar a incompreensão da verdade, ela vai ligar esses gracejos, elogios, gemidos, lamentos, lamúrias e tentar convencer o cara que ouve de que ele é melhor do que o que está falando. E isso é tributo básico dos sofistas. Se a gente pensar nessa situação do sofismo enquanto uma ideia propriamente inimigo da filosofia, porque a gente lembra que esse é o ponto que o Platão está partindo, que é o julgamento do Sócrates e também da vitória do engenheiro naval de Atenas sobre o estratego Alcebiades, um colega do Platão e também discípulo do Sócrates, que também se apaziguava da verdade, também se baseava na ciência para explicar por que não deveria se ir à guerra de barcos, foi-se à guerra com Esparta de barcos, perdeu-se, e, enfim, a culpa era do Alcebiades e não do cara que retoricamente convenceu as pessoas que elas eram marinheiras maravilhosas. Então, essa recusa da retórica, ela é fundamental para o pensamento platônico. E ela é fundamental porque ela vai desembocar numa coisa que nós vamos chamar de liberdade para o Platão, que não cabe a um homem justo, por exemplo, para o Platão, enganar a morte, né? A lição do Leônidas de Esparta nos portões quentes da Termópilas, né? Um homem justo luta pela razão, pela vitória, pela liberdade, pelo mundo, pelos seus entes queridos e até o fim. Então, vencer e estar certo são coisas totalmente diferentes do mundo real, porque existem dois mundos. Vai se ver melhor aí no Fédon e na República. Por ora, impossível para que um homem de bem e um homem justo escape da morte simplesmente dizendo que é livre. De alguma maneira, os homens justos devem fazer tudo quanto for indigno de fazer para evitar o maior mal. A iniquidade é um dos maiores males, ou talvez seja o maior mal que pode acometer a alma. É um mal que alcança, por exemplo, mais facilmente os jovens, porque eles são mais suscetíveis às paixões, eles se entregam mais aos braços de Eros do que de Logos, o que significa que é mais difícil manter-se. Mas, ainda assim, cabe ao homem fazer aquilo que ele tem que fazer. Pensamento platônico, você a todo momento retoma aquela questão da virtude e de como a virtude é fundamental para entender a vida humana e o seu lugar no mundo. Sócrates, já velho, mas um homem que foi excelente general de Atenas, um homem que lutou, que viveu a vida pública, que deu a sua vida por Atenas, viveu em Atenas, na sua velhice viveu na Ágora, falando, ensinando as pessoas, e agora que começa a arriscar o mundo ateniense, começa a ser visto como uma ameaça. E na opinião do Platão, não é agora que ele tem que arredar o pé. Quer dizer, liberdade é, de alguma maneira, manter-se coerente a isso, ainda que você perca. A volta da lição do rei Leônidas. Perdeu, mas o mundo se lembrou de Leônidas. Leônidas de Esparta, o homem que liderou 299 homens contra 1 milhão de persas. E atrasou, pelo menos, ou criou muitos problemas para a unidade do Império Persa e permitiu que o general Temístocles e toda a frota ateniense e somada aos espartanos pudessem expulsar os bárbaros persas das terras gregas. E aí, assim, o pau passaria a comer só entre gregos. Né? Aí a gente vai disputar entre Atenas, Esparta e as outras ligas o que é que vai ser do mundo grego, mas a gente vai expulsar todos aqueles que não são gregos e isso em nome da liberdade, né? Porque é melhor a briga entre as liberdades e é melhor a briga entre os homens livres para que eles façam valer sua posição do que a submissão voluntária e pacífica à tirania, que é o que o Leônidas diz ao rei Xerxes, né? Felizmente eu não posso
posso ajoelhar aos seus pés. Nós, os gregos, não temos muito esse costume, né? Temos joelhos ruins para isso, não dá. Aqui, ou que o general de Leônidas diz ao emissário persa no filme 300, muito bem retratado: vá e diz a teu chefe que aqui ele enfrenta homens livres e não escravos. É uma diferença fundamental de como 300 homens livres podem segurar muitos escravos, porque a liberdade é um valor muito mais fundamental, ainda que eles tenham perdido. Há um legado histórico, então. Condenar um homem à morte não faz desaparecer esse legado. O Sócrates vai dizer que a vida julga os homens que julgarão Sócrates, e condenados pela verdade, né, a história condenará esses juízes pela verdade, ela fará justiça ao legado socrático. De alguma maneira, a vilania e a ignorância, né, que são o que o Platão quer dizer com má intenção e sem intenção, não eximirá que a história vá colocar esses homens nos seus devidos lugares. Se a gente parar para pensar, todo mundo sabe quem é Sócrates, mas ninguém se lembra dos seus algozes. Ainda que a gente saiba por conta dos textos do Xenofonte e do Platão quem são as pessoas que acusam o Sócrates, a gente não tem a menor noção de quem são todos os atenienses que queriam a condenação de Sócrates. É importante dizer que eles foram jogados no limbo da história, porque o legado de Sócrates, que é o legado da coerência, o legado da retidão, o legado da liberdade, é o que ficou e é o que nos ensina aí alguma lição nesse sentido. A história é que vai fazer esse julgamento. Sócrates vai dizer que os homens cobram a verdade. Então, assim, não dá para você fazer justiça a toque de pena. Sócrates vai expor, então, uma questão sobre a morte. Tendo aceito a condenação, Sócrates vai argumentar que a morte em nenhuma maneira deve ser temida. Em primeiro lugar, não há de parar até que a vida cesse. Então, é importante dizer que se a morte é o fim da vida, a natureza deve seguir seu curso até que ela chegue. E aqueles que se mantiveram coerentes na vida, nada tem a temer nas duas possibilidades que ele vai listar como possibilidades inevitáveis de se pensar o resultado da morte. Na visão do Platão, ou a morte é o nada e, portanto, o final da consciência, ou a morte é uma transição de existências. E nesse sentido, você pode pensar a morte sendo nada, ela é como um sono eterno, um descanso, e esse descanso sem sonhos vai ocasionar um verdadeiro momento de paz, como poucos na vida. Então é um lucro para aqueles homens que foram justos, vão descansar para sempre, tá? A aniquilação total da morte vai criar aí um momento de paz. Ou a morte, como uma transição de existências, pode ser um julgamento da vida humana na Terra, e aí pensar que se é uma mudança de casa, é natural que os justos sejam mais bem recompensados, porque o julgamento da vida de um homem justo é melhor do que o julgamento da vida de um homem injusto, que ele vai partilhar da moradia dos grandes homens e mulheres da história, vai viver na ilha dos bem-aventurados, partilhar das almas mais célebres da humanidade, vai dividir conhecimento e existência com estas outras almas que alcançaram o conhecimento e a glória. Então esse seria um imenso prazer, e nem pensar em trocar por viver como um rato escondido. Para os justos, essa partilha da morada, uma coisa que não pode atingir nenhum homem bom. Então, por que eu vou tentar convencer um homem que a passagem dele para um momento muito melhor do que ele ficar sofrendo seria uma coisa útil? Então, o Sócrates vai argumentar nesse sentido. Ele vai dizer que só existe um temor válido para a vida humana, porque nenhum mal pode atingir um homem bom e justo se ele se manter coerente. O Sócrates vai dizer que ele não teme a morte, ele teme a desonra, nessa grande frase que ficou célebre da vida socrática, que o Platão trata de ressaltar no texto dele. Entre escolher a morte e escolher trair seu modo de vida, trair a sua vida, trair a sua coerência, desonrar a sua existência e
seu legado, o Sócrates vai dizer que um homem livre não tem que pensar duas vezes, ele tem que optar pela morte, obviamente, porque a desonra destrói o homem em vida e em morte. O vice-presidente brasileiro da época do governo Lula, José de Alencar, quando ele pegou um câncer e ele foi lutando contra a morte e passou por uma série de percalços, ele até deu uma entrevista dizendo, e ele citaria o Sócrates, vai dizer que um homem público nunca deve temer a morte, porque a morte pode eternizá-lo e é um passo que a desonra fará com que aqueles homens que viveram ao seu lado reneguem a sua existência. Homens desonrados, homens canalhas e pulhas serão sempre esquecidos porque as pessoas terão vergonha dos seus atos vis. O Sócrates vai, obviamente, dizer que essa desonra jamais vai acometer um homem justo e, portanto, ele parte dessa como uma certeza e a necessidade de pensar que ele é um homem de virtude e está encarando o seu destino, é só um resultado. Pedir punição à sociedade ateniense. Ele vai pedir punição em 3 sentidos. Perturbem semelhante ao que ele fez com os filhos dos outros, os seus próprios filhos. Porque se fizerem com os filhos dele o que ele fez com os filhos dos outros, ele estará feliz. Quando esses filhos se afastarem demais da virtude, se aproximarem demais da matéria, das paixões, se renderem demais à concupiscência da alma e se livrarem do logos para ficar preso ao mundano sensível, que eles sejam punidos também. Se estes filhos se incutirem em soberba e se acharem muito mais do que são, e acima da cidade, acima da liberdade, acima da lei e da ordem, que eles sejam punidos também. Se isto for feito, Sócrates vai dizer que o seu legado estará feliz, contente e que a sua alma repousará no além puro de forma feliz e encontrando aquilo que ele sempre almejou, conhecimento máximo das ideias. Esse final mostra o encaminhamento de Sócrates, texto do Platão, para a espera da execução e que vai ser continuado aí no Críton e no Fédon. Como o Sócrates nessa espera vai argumentar com seus discípulos outras questões que não ficaram tão claras nesta defesa que ele fez publicamente aos seus detratores. Que fica aqui da lição de Sócrates no texto do Platão são 2 coisas fundamentais da filosofia platônica, que é a busca incessante da verdade e como o homem de virtude é também o homem livre, e como isso começa a se desenhar aqui, vai terminar de se desenhar lá na República. Encerramos mais um vídeo por aqui. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Até a próxima.